Boa noite, família Comunhão. Que alegria estarmos juntos na transmissão, trazendo palavra do céu para a sua vida. E nesse mês de junho, nós estamos na série de mensagem Janelas de Deus para você. Você crê que Deus tem janelas abertas para a sua vida? Eu creio também. E nesse mês nós estamos aprendendo, a partir de alguns personagens, como desfrutarmos dessas janelas de Deus para a nossa vida. Nós vimos, por exemplo, no primeiro domingo, a partir do profeta, qual foi o profeta mesmo, meu Deus? Eliseu. Através do profeta Eliseu, nós aprendemos sobre como desfrutar da visão de Deus para a nossa vida. Domingo passado, nós aprendemos sobre os sonhos de Deus a partir de José. E hoje nós vamos dar continuidade, falando de um profeta menor. Ele faz parte daquele grupo de livros e ele traz lições preciosíssimas para a nossa vida. É a vida do profeta Daniel. A partir de Daniel, nós vamos refletir em uma das histórias mais impactantes do Antigo Testamento, que traz lições grandiosas para a minha e para a sua vida. Você está com expectativa para essa palavra? Você está pronto para acolher aquilo que Deus está preparando para você? Então, por favor, se você está online conosco e você está com expectativa no coração, coloca aí agora, foguinho, foguinho, foguinho no chat, para que a gente possa juntos inspirarmos na parte do Senhor para transmitir essa palavra poderosa para a sua vida. Se você crê que janelas vão se abrir na sua vida, você já pode escrever nas janelas que você espera para você. Na área financeira, acadêmica, é um concurso, restauração no casamento, é algo que você deseja para a vida de seus filhos. Quais são as janelas que você espera? Bênção da saúde? Tem alguém que você ama muito que está com Covid, talvez na UTI, e você espera por esse milagre para que as janelas de Deus se abram na sua vida? Então, por favor, coloca aí no chat, porque nós queremos hoje, de forma intencional, ministrar sobre a sua vida. Nós podemos ver aqui que a Marina, Fabiana, Ana Lúcia, Leonice, Fátima, Luiz Henrique, uau! Quanta gente conectada e já tomando posse dessa palavra para a sua própria vida. E se você espera uma janela específica, escreva aí no chat. Porque hoje nós vamos aprender com Daniel sobre como termos atitudes grandiosas. Sim, há situações da nossa vida em que não nos cabe a mediocridade. O que nós precisamos compreender é que Deus tem mais. E para que o mais de Deus aconteça, para que as janelas se abram sobre nossa vida, nós precisamos ser como Daniel. O texto sagrado nos diz, lá em Daniel, capítulo 6, verso 3, que Daniel ele se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Eu vou repetir, excelente. Excelência, grandioso, ótimo. Alguém que se destacava, alguém que fazia diferente. O que nós precisamos hoje entender é que as janelas se abrirão quando nós tivermos atitudes grandiosas. Quando nós agirmos com excelência. Quando nós agirmos de acordo com a vontade de Deus. E Daniel, hoje nós vamos ver que ele teve essas atitudes grandiosas. E por causa disso, uma janela de bênção se abriu sobre a vida dele. E eu só quero que você saiba, você que está conectado conosco, que qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi Deus quem te trouxe para essa transmissão, para compartilhar com você uma poderosa palavra. Você está pronto? Você crê que as janelas de Deus vão se abrir sobre sua vida? Então vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e que alegria poder hoje compartilhá-la com Sadraque, que de Maceió, conectado conosco, espera para que a janela de Deus continue sendo aberta sobre a vida dele. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de Ruth e Natal, conectada conosco, recebendo essa ministração do céu. Oramos, ó Deus, por Celeste lá da Alemanha, que espera que essa janela se abra sobre sua vida. Oramos por cada um e por cada uma que online agora estão na expectativa de receber essas atitudes grandiosas baseadas na vida de Daniel. Eu te peço nessa noite que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração, que sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Quais foram então as atitudes grandiosas de Daniel para que as janelas de Deus se abrissem sobre a vida dele? Primeira atitude,
A sua fidelidade fará toda a diferença. Eu estou falando aqui de ser fiel. Porque não tem nada pior do que você se relacionar com uma pessoa infiel, com um adúltero, com alguém que quebra a aliança, que assina e não cumpre, que diz e não faz. Isso é terrível. Pessoas que batem fofo são os verdadeiros coxinhas. Na sua frente é uma coisa e por trás só faz te esfaquear. São aquelas pessoas que dizem, eu estou contigo até embaixo d'água, até que a água chegue e ele sai logo correndo ou nadando. São aquelas pessoas que mudam a casaca. Pessoas que se colocavam de uma forma e diante da tempestade são os primeiros a bater em retirada. A fidelidade vai fazer toda a diferença. Você não pode ser uma pessoa na igreja e outra fora da igreja. Você não pode dizer uma coisa e fazer outra. Você não pode se casar dizendo que vai amar na alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza e na primeira dificuldade deixar, divorciar. Ah, mas ela não me faz feliz. Mas você disse que ia fazer isso se ela te fizesse feliz? Não. Então cadê a sua palavra, sua aliança, a sua fidelidade? E o pior são pessoas que não são fiéis com Deus. Assume o compromisso, demonstra a sua fé. E na primeira dificuldade se decepciona, se afasta, sai da igreja. A sua fidelidade vai fazer toda a diferença. Eu quero compartilhar com você sobre a história de Daniel. Daniel que viveu sob 2 reinados. Ele esteve com Nabucodonosor, lá no período do cativeiro babilônico, e depois com o rei Dário. No capítulo número 6, é o texto que eu quero compartilhar com você. Ele já está com o rei Dário, e por causa da sua excelência, por causa das suas atitudes grandiosas, ele foi elevado no governo, ele foi colocado num lugar de destaque, mas os sátrapas e os presidentes das províncias tinham inveja. E por causa dessa inveja, eles armavam, tentando derrubar Daniel. E eles tentaram de todas as formas, mas a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo de número 4 de Daniel, capítulo 6, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Abriram inquérito, fizeram CPI, investigaram, cascavearam a vida de Daniel e não encontraram nada. Por quê? Porque Daniel era fiel. E você tem sido fiel diante das lutas, dificuldades, diante dos desafios. A fidelidade é uma característica do seu caráter? Ou você é daquele que abandona, que foge, que corre, que vira as costas? Com Daniel não. E o que foi então que eles fizeram? Aqueles que perseguiam Daniel se reuniram e tiveram uma ideia ardilosa das trevas para tentar derrubar Daniel. Eles foram até o rei Dário, que era considerado o supremo soberano, e disseram, rei, porque eles sabiam que Daniel era um adorador do Deus de Israel, que ele não se prostrava diante de outro Deus. E eles disseram, ó rei soberano, senhor Dário, por que o senhor não emite um decreto, olha que coisa das trevas, dizendo que todo o seu reinado precisa se submeter e adorar o Senhor, e quem se ajoelhar diante de outra autoridade, que vá para a cova dos leões. E o rei Dário, despretensiosamente, querendo a glória para si, assinou o decreto real e chancelou com seu anel. E essa foi uma grande dificuldade, porque Daniel, ele era um homem que não adorava homens, mas adorava ao nosso Deus. E diante dessa chancela do decreto governamental, ele não poderia desobedecer, senão ele seria lançado em uma cova dos leões. E o que foi que Daniel fez? Lembre-se, Daniel era fiel. E porque ele era fiel, no versículo número 10 de Daniel capítulo 6 nos diz, Daniel no seu quarto, onde havia janelas abertas. Se você quer janelas abertas do céu sobre sua vida, você precisa estar pronto a abrir a sua janela para testemunhar o que Deus faz na sua vida. Com janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Diante da cova dos leões, diante do decreto, diante da possibilidade de ser devorado por leões,
O que foi que Daniel fez? Alternativa A, fugiu. Não. Alternativa B, ele era uma pessoa covarde. Não. Ele foi fiel e ele orou. Uma vez? Não. 3 vezes. Escondido? Não. Abriu a janela que dava para Jerusalém e todo mundo podia ver o que ele estava fazendo. Aleluia! Uma pessoa fiel, ela não se esconde. Uma pessoa fiel não tem vergonha. Uma pessoa fiel posta nas redes sociais. Uma pessoa fiel fala para sua vizinhança. Uma pessoa fiel, ela vive de acordo com a sua fé. E mesmo diante da cova dos leões, Daniel foi fiel. E ele orava 3 vezes, janela aberta. E o texto termina dizendo, como costumava fazer. O que é que você costumava fazer antes da pandemia que você não faz mais? Você costumava ler a Bíblia e agora não tem lido mais? Porque diante da pandemia você esfriou? Você orava e agora já não ora mais? Você tinha prática de jejuar e já não jejua mais? Quem era você antes da pandemia? Lembre do seu primeiro amor, de como você estava com Deus, servindo na igreja. E diante da pandemia, você se afastou, você se esfriou. Uma pessoa com atitudes grandiosas é alguém que é fiel à sua fé. E isso faz toda a diferença. Diante dos leões, Daniel se posicionou. Diante da cova, Daniel não negou. Ele confiou, ele acreditou, ele foi fiel. Como os inimigos de Daniel não tinham mais argumentos para acusá-lo, fizeram então essa cilada. Mas Daniel, mais uma vez, ele foi fiel. Lembre-se, a sua fidelidade vai fazer toda a diferença para que as janelas de Deus se abram sobre sua vida. Uma segunda atitude de Daniel foi permanecer na posição diante dos desafios. Eu quero falar agora para você sobre posicionamento estratégico, sobre aquele que se coloca de frente, aquele que não baixa a guarda, aquele que não baixa a cabeça, aquele que não olha para trás, aquele que não desiste, aquele que está pronto a lutar até o fim. O que nós precisamos fazer é nos posicionar, sim. Há uma posição que o Senhor te coloca e você não pode arredar o pé de lá. Que história é essa? Chutar o pau da barraca? Jogar tudo para cima? Não. Uma pessoa fiel, ela se posiciona. E quando nós nos posicionamos, não existe outra possibilidade a não ser a intervenção do céu na nossa vida. Daniel foi firme, ele foi convicto, ele se manteve firme na sua posição. Tem muitas pessoas que não podem passar por dificuldade. Ai meu Deus, estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com o pastor, com a pastora, estou decepcionado. É impressionante como pessoas se desviam, se decepcionam e vivem na amargura, no ressentimento e se afastam e se deixam entrar num poço que não conseguem mais sair. Hoje é tempo de você se posicionar e não negociar sua fé diante de uma experiência amarga, diante de uma decepção, diante de um constrangimento, que são situações que estão forjando o seu caráter. Então se posicione, porque o rei, no versículo de número 16, na parte A, chama Daniel e diz: o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Agora a cova já era um convite iminente do destino de Daniel. E o que foi que Daniel fez? Bateu fofo, pediu desculpa, se ajoelhou, orou para Dário? Não, não e não. Daniel era fiel ao Senhor. Daniel, ele se posicionou. E por causa da sua posição, tanta coisa aconteceu. Eu não sei quais são os leões que estão rugindo contra você. Talvez seja o leão da crise financeira que está tentando dragar as tuas finanças. Contas estão chegando e você não tem dinheiro para quitá-las. Talvez seja o leão da destruição matrimonial que está trazendo um quebrantamento sobre a tua aliança de amor. Talvez seja o leão trazendo desânimo ou sobre a sua saúde, ou você está frágil
eu não sei quais são os leões, mas o leão, ele anda ao derredor, ungindo, querendo tragar. Mas escute o que o Senhor nos diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34:7. Então creia, o leão vai rugir, mas o anjo acampado vai te livrar. E Daniel, ele se posicionou, crendo que Deus iria livrá-lo. É por isso que no verso 16, na parte B, disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja que o rei já estava acreditando na fé de Daniel. Ele não queria perder Daniel. Daniel era um homem excelente, um homem grandioso, um homem que trazia muitos lucros e benefícios para o seu reinado, lá na Babilônia. E o rei chegou e disse que o teu Deus, que ele te livre. Ele já estava acreditando na intervenção do Deus de Israel, do Deus de Daniel, do seu Deus. Se até o ímpio crê, por que você para de crer? Se até aqueles que não desfrutaram das janelas abertas já estão contemplando e vendo, porque você que a vida toda tem visto a janela se abrir, por causa de uma janelinha que se fechou, você se decepciona e quer deixar e quer abandonar. Nós estamos juntos nessa pandemia. A pandemia está vindo para todos e todas. Inevitavelmente, muitos estão pegando. Que pena que tantas pessoas estão vindo a óbito. Só no Brasil quase 500 mil. Isso aperta o nosso coração. Mas mesmo diante da iminência, morte, contágio, lutas, leões que estão rugindo, o que você vai fazer? Eu não entendo sinceramente o medo da morte de muitas pessoas. Diante da possibilidade da morte, negociam sua fé e começam a entrar em crise. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai morrer, eu também vou, todos nós vamos. Essa é a única certeza na vida que nós temos. A minha pergunta é: como você tem se posicionado diante da iminente morte? Que não manda mensagem, que não manda SMS, nem WhatsApp, que simplesmente chegará para mim e para você. Você está pronto para a iminente morte? O apóstolo Paulo disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O reformador inglês, um grande avivalista britânico do século XVIII, o reverendo anglicano John Stott, que mudou a história da Inglaterra, foi ele quem disse: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Seja qual for a situação, você precisa estar pronto. Que medo é esse de morrer? Não existe nenhuma religião no planeta cujo Deus tenha vencido a morte. A nossa é a única, Jesus Cristo de Nazaré. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte, eu e você também iremos vencer. A morte não é um ponto final, a morte é uma vírgula para a continuação de uma história na eternidade, no paraíso que nós vamos desfrutar em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não é o fim onde nós choramos desesperadamente, mas é um até breve, um reencontro nas regiões celestiais. Hoje pela manhã, esse já é o 5º culto que eu estou pregando hoje. Hoje às 8 horas, quando terminou a celebração, vindo para o das 10 horas, eu e a minha esposa, a pastora Linda, nós demos carona para uma princesa muito preciosa, Iracema. E ela vinha compartilhando dentro do carro, dizendo: bicho, eu acredito, eu nunca preguei a palavra, nada. Mas uma amiga minha, que sabe que eu sou cristã, a avó dela veio a óbito por causa do Covid. Morreu, eram as 8 horas da noite. E de meia-noite tinha que enterrar. E a amiga dela ligou para ela dizendo: Iracema, amiga, minha avó morreu, tu pode vir aqui fazer uma oração, fazer um sepultamento? Ela disse: ué, eu não sou pastora. Não, mas tu não pode vir aqui trazer uma palavra? Ela disse: não, eu não sou nem seminarista. Se eu fosse Fernandinha, né, tudo bem, já sou seminarista e tal. E ela disse: não, mas você é minha amiga e você é cristã, então venha. E Iracema foi olhar na internet como é que um anglicano prega no velório, qual é o texto bíblico. E de meia-noite estava ela, sua amiga, a avó que ali padecia, sendo sepultada, e 2 coveiros. E de meia-noite ela pregou a palavra. Que coisa linda. E você está pronto para pregar, seja qual for a circunstância?
ainda que os leões estejam rugindo, ainda que a cova já esteja trazendo aquele hálito quente de desespero, de destroço que um leão pode fazer com cada um de nós, você está pronto para pregar o evangelho de forma fiel, se posicionando diante das lutas? Porque Daniel foi assim que ele agiu. E terceiro e último lugar, ele confiou em Deus, porque ele sabia que Deus ele nunca falha. Daniel, diante da cova dos leões, o que deve ter vindo em seu coração foi o fato narrado alguns capítulos antes no livro de Daniel, contando a história dos seus 3 amigos. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim. O antigo rei Nabucodonosor pediu para que todos se prostrassem e o adorassem. E diante de toda a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelharam, porque assim como Daniel, eles adoravam apenas ao Senhor Deus. Por causa disso, Nabucodonosor ficou tão irritado, que decidiu jogar aqueles 3 na fornalha de fogo. E ele estava tão injuriado, ele estava tão indignado, ele estava tão aperreado do juízo, que ele mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais quente. Do verbo os algozes, quando levaram Sadraque, Mesaque e Abednego e se aproximaram da fornalha, foram incinerados, foram consumidos, e os 3 foram jogados na fornalha. Eu disse 3 foram jogados na fornalha, mas lá no meio da fornalha, quando Nabucodonosor percebe, ele não vê 3, mas ele vê 4 pessoas, porque era Sadraque, Mesaque e Abednego, e havia o anjo do Senhor, que entrou na fornalha e livrou aqueles 3 desse fogo ardente e queimante. Eles saíram de lá intactos e nem catinga de fumaça tinha na roupa deles. Aleluia! Daniel deve ter pensado, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai acontecer comigo. O anjo do Senhor, ele vai intervir, ele vai entrar. Essa cova é cheia de leões, são leões que estão me perseguindo, querendo me tragar, mas eu creio no leão da tribo de Judá, que vem com a sua pata poderosa e pode me livrar. Então confie, porque Deus, ele está com você. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Então, quais são os leões que estão tentando te devorar? Você tem coragem de escrever aí no chat? Sobre esses leões que estão tentando te consumir. Quem são esses sátrapas, esses presidentes das províncias que estão te traindo, que estão armando contra você? Como é que você está lidando com todos esses desafios? Enquanto você escreve aí quais são suas lutas, eu quero dizer para você o que foi que Daniel fez. E o texto sagrado, no livro de Daniel, capítulo 6, verso 22, nos diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de Deus. O carnívoro leão se tornou um herbívoro. O Senhor colocou o que? Cárie na dentadura do leão, deixou os leões banguelos. O texto não diz, mas uma coisa é certa: o anjo do Senhor entrou na cova e fechou a boca dos leões. Eu não sei quem está falando contra você, mas o nosso Deus, que é general de guerra, que é daquele que peleja e ninguém pode vencer, Ele traz vitória. Ele vai calar todos esses leãozinhos, tudo, vai tudo virar bichando, um monte de gatinho diante dele, que é o leão da tribo de Judá. Eu imagino, certa vez eu vi uma pintura de Daniel na cova dos leões, orando e olhando para o Senhor, e todos aqueles leões prostrados diante dele. Eu não sei que leões são esses que estão tentando te devorar, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que hoje está entrando com intervenção na sua história. Apenas crê, confie. Deus, Ele não te abandonou.
Ainda que os leões estejam aí rugindo. Talvez alguns já até te arranharam. Talvez você está sentindo até aquele bafo quente do leão prestes a te devorar. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Ele vai te livrar. Basta que você tenha atitudes grandiosas, assim como Daniel teve. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Assim como tantos homens e mulheres na Bíblia, até os dias de hoje, têm se posicionado para que as janelas de Deus sejam abertas na sua vida. A sua fidelidade vai fazer toda a diferença. Permanecer na posição diante dos desafios vai mudar a sua história. Confiar em Deus, sabendo que Ele nunca falha, será a certeza de uma vitória que será estabelecida sobre a sua vida. Existe um pensador chamado Renato Collier. Foi ele quem disse: as tribulações servem como aperfeiçoamento do caráter cristão. O seu caráter está sendo aperfeiçoado em meio a todas essas lutas. Érica, Francisca, Fabiana, Mailton, Anita, Nayara, Leonice, são algumas daquelas que estão tomando posse da palavra e estão crendo que as janelas vão se abrir sobre sua vida. Que a janela de Deus continue aberta na vida da empresa de Rinaldo e Marcos, lá de Maceió e de Aracaju. Eu profetizo essa janela aberta sobre sua vida. Sim, que Deus abençoe a janela que está se abrindo na vida de Alex, que hoje de manhã, no culto às 10 horas, recebeu a palavra profética e está indo para Santa Catarina amanhã, embaixo de uma palavra de promessa da parte do Senhor. Fabiana, creia que o Senhor está intervindo na sua vida. Almenice, se coloque na posição em oração. Meu irmão Zé Carlos, que saudade de você. Já são aí 15 meses que a gente não se vê, mas eu creio que esse tempo vai passar e nós em breve estaremos juntos novamente. Olha quantos pedidos aqui. Janelas abertas na vida de Samuel, na empresa de Carla aqui em João Pessoa, de Hélio de Recife, Denis de Maranhão, Acasias de Brasília, Sueli de Fortaleza, Michel da Bahia. Veja quantas pessoas aqui na expectativa. Ana Fádia, oração pela sua gestação. Deus ele vai te capacitar e diante do desafio da maternidade, creia que essa janela vai se abrir. O leão da esterilidade, o leão que tenta impedir você de desfrutar essa maternidade, hoje ele está sendo calado e a janela de Deus está se abrindo sobre sua vida. Você toma posse? Você crê nisso? Porque atitudes grandiosas não significa ausência de problemas. Nós vamos sim passar por desafios. Da fornalha à cova dos leões. A muralha de Jericó caiu por terra. O rio Jordão ele baixou. O mar vermelho se abriu. O maná foi derramado todos os dias como alimento para o povo. Era coluna de fogo no frio da noite. Era uma nuvem de glória no calor do dia. O Senhor que operou, ele continua operando. Com Davi derrubando o gigante. Com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo. Com Daniel na cova dos leões. Com você nessa pandemia. Deus está nesse lugar. Apenas confie e creia que Ele está intervindo na sua vida. Daniel foi fiel ao Senhor. Daniel se posicionou diante daqueles que estavam ao seu redor. Daniel confiou e acreditou que Deus estava com ele. Eu creio. Deus também está com você através dessa transmissão. Que nós possamos estar firmes diante das lutas, das aflições, das perseguições, dos tempos difíceis e saber que jamais, jamais Deus desampara seus filhos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra poderosa que vem da parte do Senhor. Quero agora interceder pela vida de cada um e de cada uma que online recebe esta poderosa palavra. Sinto no meu coração um desejo forte de orar por Ana Lúcia, a fim de que o Senhor intervenha e do seu ventre o milagre possa brotar. Sinto no coração agora o desejo de orar por pessoas que estão passando
pela cova dos leões do Covid-19. Dessa pandemia que tem trazido tanto desespero. Oro agora por aqueles que estão com familiares na UTI. Senhor, envia os teus anjos sobre esse lugar. Quero orar ao Pai para que janelas sejam abertas na vida de Mônica Lopes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe Humberto, o esposo de Francisca. Oramos, ó Deus, por Giovana. Deus, que saudade do teu filho Crico, que está aqui online, o Cristiano Teles. Abençoe sua esposa Crica, Cristiane, sua filha Gília. Que saudade dessa família. Pai, eu sei que o Senhor não nos abandona. Por isso eu peço agora que a tua mão esteja sobre cada um e sobre cada uma. Que o Senhor cele essa palavra em nosso coração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.